Para quem não nos conhece, eu sou o Ronald, a minha amada que estava na entrada ali, ungindo vocês, é a minha esposa, é a Mônica. Nós somos casados há 36 anos, temos 2 filhos, um casal, a menina mais velha, depois o menino. Temos um genro, uma nora, e temos 2 netos. O filho tem um filho de 12 anos, a filha tem uma netinha que tem agora 10 meses. Né? Então, nós estamos aí para servir ao Senhor. Fazemos parte da igreja o Porto de Cristo, a sede é em Guaratuba. Na realidade, o tema igreja para nós nunca foi um ponto crucial, um ponto, né, porque não é a placa da igreja, não é a igreja quem salva é Cristo, né? E temos que basear nisso. Nós passamos por muitas igrejas no nosso tempo de vida, e como tem uma canção, até uma palavra em Isaías que fala, né? Preciso aprender um pouco aqui e um pouco ali, e é isso que Deus tem feito. E muitas vezes nós nos perguntávamos por que isso acontecia. Na realidade, tem muitas coisas. Nós somos oriundos, né? Nascemos dentro de uma igreja tradicional. Eu recebi o meu chamado de uma forma sobrenatural aos meus 18 anos. E eu relutei durante 12 anos por causa desse chamado, porque ia de encontro com o meu sonho. Então, muitas vezes nós estamos enfrentando lutas, porque muitas vezes nós teimamos em algumas coisas que nós achamos que nós sabemos mais do que Deus, né? E, na realidade, Deus nunca quis mudar o meu sonho, mas Ele queria usar o meu sonho para ajudar a tratar vidas. Só que levou 12 anos, né? Alemão sempre é meio teimoso, né? Infelizmente, né? Mas faz parte da vida. Estamos aí, né? Então, contribuindo com a obra. Meu ministério é Casa de Recuperação, já está indo para 30 anos de ministério em Casa de Recuperação, ministro estudos bíblicos, assim como a gente vai fazer aqui, normalmente faz em Casa de Recuperação, lá sempre baseado numa base, né, num fundamento primeiro para eles e depois tratar alguma coisa na área de cura e libertação, porque sabemos que esse é o motivo pelo qual eles, né, estão lá, encarcerados. Eu sempre falo para eles que eles ainda têm um privilégio que a grande maioria de nós não tem. Por quê? Porque, na realidade, eu falo para eles que não deveria ter casa da recuperação apenas para dependentes químicos. Teria que ter para os invejosos, fofoqueiros, os mentirosos, né? E assim por diante. Então, quer dizer, se a gente for olhar para isso, né? Então, por quê? Porque muitos precisam, parece que, passar um tempo numa casa de recuperação, uma libertação, senão a gente não consegue andar e caminhar e atingir o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Nós tivemos um privilégio, eu não lembro quanto tempo faz, mas faz uns bons anos, tivemos o privilégio de conhecer o pastor Gilson. Criou-se no começo uma pequena desconfiança, depois foi criando uma amizade, e essa amizade vem crescendo, e a gente vem compartilhando, e somos gratos a Deus, porque através dele conhecemos outros pastores, outras lideranças de igrejas, e graças a Deus, Deus tem usado e tem nos abençoado, e nós também podemos ser usados como bênção na vida da igreja. Amém? Se vocês têm suas apostilas aí, a tua folha aí, né? A questão de batalha espiritual. Quando começa, na realidade, uma batalha espiritual? Ela começa na minha e na sua vida a partir do momento que eu e você aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Normalmente, quando a gente trata a respeito do tema batalha espiritual, todo mundo já pensa logo num endemoniado, né? E, na realidade, se a gente for olhar pelo que a Escritura fala, nós estávamos como que presos, prisioneiros de Satanás, né? Presos nos nossos delitos e pecados. E Jesus morreu na cruz, e a palavra de Deus fala que tudo lá foi consumado. É verdade? É. Na realidade, se a gente for olhar pelo que Jesus fez, nós precisaríamos ter esse estudo? Não. Mas por que nós temos que ter? Oséias 4:6 fala, né? Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Tudo que Deus fez, Ele já fez em Jesus. Ele já começou e fez toda a obra que precisa. Só que nós precisamos aprender para tomar posse em nossas vidas. E tem muitas coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. Nós precisamos de ajuda, né?
Tiago 5,16 fala, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados, né? E orai uns pelos outros. Na realidade, por quê? Porque sozinhos muitas coisas nós não vencemos, muitas coisas nós não percebemos. Às vezes as pessoas do nosso convívio, da nossa célula, grupo familiar, pequeno grupo, seja lá como vocês chamam, né? É que muitas vezes percebem, ou na igreja, né? Na reunião, na celebração, percebem que a gente está envolvido com alguma coisa ou que tem travas em nossas vidas. E aí, quando a gente vai percebendo e alguém nos dá um toque, muitas vezes nós ficamos receosos e a gente fala, não, eu não. É que nem o pessoal da casa de recuperação. Não, eu bebo só assim, mas o dia que eu quiser parar, eu paro. Só que ele não tem como parar. E nós fazemos a mesma coisa com muitas coisas que nós praticamos de errado na nossa vida, que são pecados e que prejudicam não só o nosso caminhar, mas o caminhar daqueles que muitas vezes estão à nossa volta, ou muitas vezes nós estamos sendo pedra de tropeço para que outros se acheguem a Cristo. Então a nossa batalha começa quando nós aceitamos Jesus, e Deus quer fazer essa obra. Só que o que nós vamos tratar hoje é um pouquinho mais avante. Então eu queria saber, quantos aqui têm menos de 1 ano de convertido? Menos de 5 anos. Benção. Então, a maioria aqui tem uma boa base espiritual para aquilo que vai ser ministrado. É importante? É. Por quê? Porque toda a nossa base é a palavra de Deus. Não existe outra coisa. Nós precisamos da base. A palavra de Deus é que ela nos vai instruir e nos vai mostrar o caminho pelo qual nós devemos seguir. Baseado nisso, a gente vai estar, né, sendo guiado pelo Espírito Santo. É Ele que faz a obra, não somos nós. Então existe uma realidade espiritual na qual estamos inseridos, pois não temos de lutar contra a carne e sangue, e sim contra os principados, as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Uma das coisas que vocês vão ver esses dias que nós vamos estar aí, e eu queria pedir uma gentileza, procure chegar sempre um pouquinho antes do horário. O compromisso seu não é comigo, mas é com Deus, né? E essas coisas são importantes, por quê? Porque se você não tiver compromisso, por exemplo, marcado 9 horas, se você chega às 9, né? Eu lembro que há uns anos atrás eu era assim, eu saía às 8h05 para tentar chegar às 8 horas na igreja. Né? É difícil, né? Não tem, mas são coisas que a gente precisa se corrigir. Isso é o quê? É uma batalha, isso aí na realidade faz parte da batalha espiritual que você está enfrentando. E muitas vezes nós usamos o quê? Desculpa. Porque é um filho, porque é o carro, porque o despertador não tocou, porque... E assim a gente vai arrumando o quê? Desculpas. E não é assim que nós devemos caminhar, né? Deus vai tratando as nossas vidas. O texto aqui fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Durante muito tempo a gente não entendia isso. Na nossa vida de casados, muito tempo nós nos degladiamos nós dois, eu e a minha esposa. Por quê? Porque nós achávamos que era um ou outro. Tem algumas circunstâncias que envolvem no relacionamento entre um casal. Por quê? Vem o quê? Muitas vezes de duas culturas diferentes, vem de educações completamente diferentes, vem de questões financeiras, né? Questão social, de diferentes. Tudo isso influencia na vida. Vem de quanto você tem de educação, quanto você estudou na sua vida ou não, né? Tem alguns, durante muito tempo, a minha esposa, quer dizer, até hoje ela ganha de mim em questão de estudo, né? Hoje ela está fazendo faculdade, está no último ano de psicologia. Quando nós nos conhecemos, ela tinha o curso médio e tinha um curso técnico de enfermagem. Eu tinha um ensino fundamental e um curso no Senai, né? Mas a diferença era, eu era um empresário na época e ela era uma funcionária. Né? São pequenas diferenças. E isso tudo influencia no nosso convívio. E a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Por isso que a palavra diz aqui que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra ela que eu tinha que lutar. Mas é contra, muitas vezes, o quê? Os meus pensamentos com relação a algumas coisas que eu via que estava errado na vida dela, assim como muitas coisas que ela via que estava errado na minha. Então Deus vai nos tratando, vai mostrando essas coisas. Só que nós levamos muito tempo para aprender isso. Apesar de ter nascido em berço cristão, os dois, né? Essas questões começaram a se tornar mais
mais claras para nós depois de mais ou menos uns 12 anos de casado. Uns 10 anos de casado, mais ou menos. A partir dali que a gente começou a entender que a nossa luta não tinha que lutar um contra o outro, mas nós tínhamos que lutar juntos contra aquilo que queria o quê? Nos separar. E essa convicção nós temos que ter. Então nós não estamos aqui para fazer a vontade de quem? Do inimigo, que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós atuamos da maneira como o inimigo quer e não como Deus quer. Porque Deus nunca fala que é para você brigar com os outros. Mas a gente briga volta e meia. É no trânsito, né? No trabalho, com clientes, com fornecedores, com clientes, né? As coisas estão aí à frente. E muitas vezes nós perdemos tempo com isso. A questão começa, né? Ponto 2 ali, o domínio do homem. Por gentileza, abram suas Bíblias, quem tiver, em Lucas 10. Agora eu vou ter que pegar uma ajuda. Uma coisa, por que a gente pede para vocês trazerem Bíblia? Você precisa aprender a manusear ela, né? Achar os livros. A gente lança desafio em casa de recuperação para que eles decorem os livros do Velho, do Novo Testamento, sua sequência. E uma coisa, eu digo para vocês que a grande maioria, se a gente fosse fazer hoje eu ministro uma casa de recuperação lá em Mandirituba. Se a gente fosse fazer uma disputa da turma lá que está lá hoje com vocês, eu acho que eles ganhariam de vocês em saber versículos de cor. O problema deles é que eles não põem eles em prática. Né? Onde Jesus mesmo disse, né? Não é para só saber a palavra, mas aqueles que praticam. Lucas 10, versículo 17 e 19. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo dos céus como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. O interessante é, esse texto diz que nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Mas o interessante é que quando uma pessoa manifesta num culto, você vê muito pouca gente se aproximar dessa pessoa para ajudar, para tentar fazer um trabalho de libertação. A grande maioria se afasta e mantém distância. Por quê? Muitas vezes porque nós não sabemos que essa autoridade nos foi dada como igreja. Muitas vezes nós, como pessoas, não temos essa certeza em nós mesmos. Muitas vezes nós não sabemos, né? Por isso que vocês estão aí, tentando aprender de como lidar com cada situação. Porque muitas vezes nós não sabemos. Não é ensinado. Deveria ser muito mais ensinado esse tema dentro das igrejas. Por quê? Porque é uma luta diária que você enfrenta no seu trabalho, no seu dia a dia, com seus vizinhos, com seus parentes, que muitas vezes não são cristãos e muitas vezes eles não são e ainda se rebelam contra você. E na realidade Deus quer usar a sua vida para que essas pessoas possam ser ganhas para o reino. O texto fala que eles se alegraram, os discípulos ali. Jesus tinha enviado eles de 2 em 2. Então uma coisa que você precisa aprender desde já. Quando você vai entrar numa batalha espiritual, nunca sozinho. O melhor é o quê? O casal. Mas muitas vezes Deus vai unir o quê? 2 homens, 2 mulheres. Por quê? Porque às vezes o tratamento, quando você for tratar, por exemplo, se acontecer, você como líder, seja de célula, de igreja, e você vai enfrentar alguém, por exemplo, um endemoniado, for uma mulher, você como homem, você chame uma irmã para estar junto. Por quê? Porque o inimigo sempre é muito sujo, ele vai usar essa questão para colocar um tropeço na sua vida. Então nós temos que tratar homens com homens e mulheres com mulheres.
ou pelo menos casal. Para quê? Para que o inimigo não ache o quê? Brecha nas nossas vidas. A facilidade que ele tem nisso é muito grande. Nós procuramos, mas muitas vezes nós não entendemos. E ele procura essas coisas para nos derrubar, colocar alguma coisa. Então a gente precisa estar atento a essas coisas, vigilante. A autoridade nos foi dada, mas espera aí, como eu vou usar essa autoridade? E a questão aqui, Jesus tinha enviado eles. Por exemplo, nós estamos aqui num grupo bom, gostei, né? Eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que se inscreveram. Mas nem todos vocês vão se inscrever e vão fazer parte de um ministério de batalha espiritual, de libertação. Por quê? Porque nem todos nós temos um chamado. Na realidade, se a gente for olhar pela questão batalha espiritual, faz parte de qual dos 5 ministérios? Alguém sabe? O principal é onde? Na realidade, o ministério evangelístico, aqui apostólico, profético, evangelístico, pastoral e ensino. O principal é onde? Na realidade, o ministério de evangelismo vai usar muito essa questão. Porque quando você vai evangelizar, muitas vezes você vai pegar alguém que está possesso, alguém que vai reagir, e você precisa saber como lidar. Só que normalmente o ministério evangelístico, ele vai apenas fazer o trabalho de expulsar o demônio. Ou muitas vezes só amarrá-lo, para que ele não continue atuando durante um período de tempo. Mas, na realidade, o ministério de libertação faz parte do ministério profético. Porque é ele que dá a direção, é ele que ensina a palavra, é ele que faz com que a igreja caminhe num alinhamento. E é no ministério profético, por quê? Porque tem muitas vezes, no momento de libertação, que a questão de profecias, né, ou o conhecimento a respeito da vida da pessoa, Deus vai ministrar através do ministério profético. Então é ele que vai trabalhar. Por quê? Porque não adianta só expulsar o demônio. Por quê? Porque você precisa saber a causa pela qual ele está lá. Qual foi o direito, a legalidade que foi dada para que ele estivesse naquela pessoa. Isso não é uma coisa por um acaso, sempre tem que ter um conhecimento, a gente precisa trabalhar isso, e isso é o ministério profético que faz. Amém? Salmo 115, versículo 16. O texto aqui fala, né, um texto bastante usado na questão de idolatria do povo, né, onde escrito contra a questão de idolatria. E aqui o texto fala em versículo 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos seus filhos, os homens. A terra foi dada para nós. Se a gente for ver lá em Gênesis, né, capítulo 1, versículo 26, onde fala, né, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí logo em seguida ele fala que nós devemos ter o quê? Domínio sobre os animais, sobre os répteis, sobre os peixes, sobre as aves, sobre a terra. Então esse domínio nós devemos ter. Isso é uma coisa que a gente ensina na casa da recuperação. Por quê? Porque uma coisa, por exemplo, que nem ali, onde nós ministramos uma chácara. E o que tem bastante em chácara? Mosquito, borrachudo, né? E assim vai por diante. Então, nós ensinamos eles que eles têm o quê? Autoridade. Então, como não tem muito inseticida, né, que estão um pouquinho mais precário, então você tem autoridade, você tem que repreender os mosquitos que estão no teu quarto. Nós temos essa autoridade, mas nós normalmente não usamos. Por quê? É mais fácil lá pegar um inseticida, pôr um negocinho na parte elétrica, né? Assim como quando os nossos filhos estão doentes. A gente sai correndo no médico, em vez de orar primeiro. A última coisa que a gente faz é orar por eles. E muitas vezes Deus está querendo despertar em você o dom de cura. Os dons estão aí a nosso serviço, e eles são necessários, principalmente no Ministério de Libertação. Dons de cura é um. Por quê? É dons de curas. Ele não é um específico na questão física, mas é na cura emocional e espiritual também.
E muitas vezes nós não nos apercebemos dessas coisas. Então, por isso que nós precisamos aprender algumas coisas nesse sentido. E precisamos fazer uso daquilo que nós temos à nossa mão. Então, se nós temos esse domínio, foi nos dado. Na realidade, Satanás roubou isso de nós. Mas Jesus reconquistou isso lá na cruz. Então, a partir de Jesus, isso quer dizer o quê? Pelo menos um pouquinho mais de 2000 anos, nós já temos esse domínio reconquistado para nós de volta. Mas a grande maioria de nós não faz uso disso. Por quê? Porque não sabe. Porque as coisas que estão à nossa volta parece que são mais fáceis de usar, as coisas do mundo, do que as coisas de Deus. Ou porque muitas vezes nós não vemos o resultado imediato. Uma grande evangelista, profeta, né, Heidi Baker, Deus deu para ela e falou, estou te dando o dom de curar cegos. E ela começou a orar por pessoas cegas. Orou pelo primeiro, não ficou curado. Orou o segundo, não ficou curado. Orou o terceiro, não ficou curado. Quando ela chegou no 10º, foi o que pela primeira vez falou que ele estava vendo um clarão que antes ele não via. Isso quer dizer o quê? Deus espera de nós, né? Está escrito em Romanos 5, e que nós devemos ter o quê? Perseverança. Muitas vezes nós não temos. Nós testamos uma vez, não funcionou, eu desisto. Não, nós temos que continuar tentando. Se Deus nos deu essas coisas, nós temos que continuar praticando para que se torne o quê? Algo que a gente possa ver e crer nisso, que realmente a gente tem essa autoridade. Na grande maioria das vezes, a gente ora uma vez, não funcionou, a gente começa a colocar o quê? Dúvida na nossa mente. E aquilo se torna o quê? Uma barreira para que a gente não continue fazendo. Ponto 3. Jesus veio para restaurar o domínio do homem. Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 27. Marcos, capítulo 1, do 23 ao 27. Diz assim o texto: E não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então Jesus foi o quê? O precursor, né? Ele trazendo de volta a nossa autoridade. Ele nos ensina como fazer. E na realidade ali, se você olha, o que ele diz? Ele apenas falou. É a nossa palavra que tem autoridade, mas não é em nosso nome. Quando nós lemos o texto ali dos 70 que voltaram, eles falaram o quê? Que os espíritos imundos deixavam os corpos em teu nome. Eles falando para Jesus. Não é o nosso nome que faz com que a pessoa fique liberta. Mas o nome de Jesus, é Ele que tem essa autoridade. Nós vamos ver isso mais para frente também. Mas então nós temos que aprender o quê? A coisa que Deus fez. Quando Ele começou o universo, começou a terra, a criação da terra, Ele usou o quê? Palavras. E é o que nós devemos usar, palavras. Com a palavra Ele criou todas as coisas, inclusive eu e você. E com essa mesma palavra de autoridade, nós temos que fazer o quê? A obra de Deus. A obra que Ele colocou à frente de cada um de nós. Cada um de nós tem um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada uma aqui. Alguns já sabem, outros ainda estão em busca daquilo que... O que será que Deus quer de mim? Mas Deus quer usar a todos. Talvez você pense como eu, né? Eu tinha 14 anos quando entrei no Senai. Com 15 e meio eu me formei. Com 18 eu cheguei para os meus pais e falei que ia abrir a minha primeira marcenaria. E meus pais falaram que eu era louco, que eles não tinham como ajudar e eu não tinha nem como começar. E eu, então, falei, vou aguardar um pouco. Mas com 19, um pouco antes de completar os 20 anos, isso foi em novembro, eu faço aniversário em março, então em novembro
eu cheguei para os meus pais, tinha acabado de sair de uma empresa, eu sempre trabalhei nessa área de imóveis. E aí eu saí de uma empresa e aí eu cheguei para os meus pais e falei, agora eu vou abrir a minha marcenaria. Eles, não, mas não tem como e não sei o quê. No meu tempo, né, hoje é muito diferente, talvez alguns precisam aprender algumas coisas nesse sentido. Em casa era assim, até os 18 anos, aquilo que nós ganhávamos de salário, nós tínhamos que dar em casa, para ajudar no manter da casa. Né? Então, o dinheiro que eu ganhava de salário, eu chegava com o envelope da folha de pagamento e dava em casa. Então, os meus pais compravam as roupas, os alimentos, as coisas que a gente precisava. Eu ganhava um trocado, tipo, vamos dizer hoje, talvez uns 30 ou 50 reais num final de semana para poder usufruir. Só que uma coisa, meu pai disse um dia, que eu perguntei para ele, tá, volta e meia tinha que fazer hora extra, ou né, arrumava um bico para fazer. Aí eu perguntei para ele falou assim, não, o dinheiro de hora extra ou dos bicos que vocês fizerem é de vocês. Então, com 17 anos, eu já tinha comprado um Fusca, só com dinheiro de bico e hora extra. A gente precisa aprender a administrar aquilo que a gente tem, mas a gente precisa ser ensinado nisso. Né? E muitas vezes nós não estamos ensinando os nossos filhos a administrar o dinheiro, porque hoje, para a grande maioria, está muito fácil. Pede, pai e mãe vão lá, compram, né? Muitas vezes, mesmo sem condições, né? Investe um cartão de crédito, depois eu vejo como eu pago. E são coisas que a gente precisa aprender. Por quê? Porque muitas vezes é uma arma que o inimigo está usando para separar você do teu filho. E aí, quando eu finalmente, com 19, eu abri minha marcenaria, né? E eu já tinha recebido o chamado de Deus. O chamado foi assim, eu entrando era uma semana de evangelismo na igreja onde eu fazia parte. Tinha vindo um pessoal de Santa Maria, não, de Gramado, Rio Grande do Sul, para fazer o trabalho de evangelismo. E eles fizeram as ministrações. E eu cheguei atrasado, por causa do trabalho eu cheguei atrasado. E quando cheguei, encostei na porta de entrada da igreja. Atrás de mim não tinha ninguém, tinha o pessoal, a igreja estava lotada, tanto a parte de baixo como a parte de cima. E eu parado na porta, escutava a ministração. E o pastor estava ministrando sobre Isaías 6. E aí ele fez a pergunta lá na frente, né? E a quem enviarei? Só que a voz dele era uma voz aguda. Ele cantava tenor, né, no grupo que eles estavam representando. E eu escutei ele fez a pergunta lá na frente e eu escutei atrás de mim. Só que a voz atrás de mim era uma voz grave, mas ao mesmo tempo suave. A quem enviarei? E eu me virei e não vi ninguém. Eu falei, deve ser coisa da minha cabeça. E ele repetiu a pergunta lá na frente. E a voz se repetiu atrás de mim. E eu virei de novo. E eu estremeci todo, né? Arrepiei todo. E aí ele continua a mensagem. E aí ele diz que Isaías bate no peito e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Como eu estava do lado da porta, já do lado do banco da igreja lá, estava sentado o meu amigo João. Ele era o líder, eu era o vice-líder de um grupo de 8 rapazes que a gente se reunia toda segunda-feira para estudar a Bíblia. E aí ele estava fazendo seminário nessa época. E aí quando a palavra veio lá, né? Que Isaías bateu no peito e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu, mais que ligeiro, bati no peito e falei, eis-me aqui. Bati no João, envia o João. Porque muitas vezes nós fazemos isso. Por que eu fiz isso? Na minha concepção, naquela época, o auge era o quê? Os missionários que estavam sendo enviados do Brasil para a África e para a China. E eu falei assim, eu não quero ir nem para a África, nem para a China. Que negócio é esse? Então, estou fora disso. O meu sonho é ter minha marcenaria, ter 20 funcionários, então eu quero chegar nisso. Esse é o meu objetivo, meu projeto, e eu vou caminhar nisso. E eu nunca cheguei nisso. Chegamos perto, chegamos até, acho que 17, nós estávamos, acho que alguma coisa assim, perto disso. Com a família, mais os funcionários, nós estávamos nesse número. Mas nunca chegamos a 20. Mas o intelecto de Deus de trazer o quê? O nosso sonho. Deus muitas vezes talvez tenha algum sonho, algum desejo aí, e Deus quer usar ele dentro do no próprio propósito dele. Por quê? Porque eu pensava assim, Deus quer tirar minha marcenaria, o meu sonho.
E eu, nessa relutância contra, eu perdi a marcenaria 4 vezes, comecei ela 5 vezes. Até chegar ao ponto de reconhecer que era o quê? Que eu precisava entregar tudo para Deus. E nessa entrega, o que aconteceu? Um culto de celebração, uma mensagem a respeito de Gênesis 22, onde Abraão leva Isaac para ser sacrificado, e no momento exato, né, Deus fornece o cordeiro para substituir Isaac. E a pergunta foi, né, quem tem um Isaac aí para sacrificar? E aí tinha muita gente, né, estava ali, e eu era um deles, que fui à frente no altar, entregar o meu Isaac. Quem que era o meu Isaac? Marcenaria. Por quê? Porque ela estava entre eu e Deus. Nós podemos ter sonhos, podemos ter projetos, podemos, né? Mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Se você é casado, Deus tem que estar acima da sua esposa, do seu esposo. Depois vem os filhos. Casal é sempre o casal primeiro. Tem muitos casais aí que estão com problema, né? Que o inimigo já conseguiu filtrar o negócio de que a mãe ou o pai ama mais os filhos do que a própria esposa ou o esposo. Está errado. Primeiro o cônjuge, porque os filhos são o quê? O resultado dessa unidade. Se não tivesse essa unidade, não teria os filhos. Então temos que estar atentos, né? Não deixe que o filho tome a posição, muitas vezes, de estar acima do marido e muito menos acima de Deus. Precisamos ter os cuidados, tem as coisas, tudo tem, mas tudo tem seu limite, né? E quando eu entreguei no altar lá, estava uma pastora, que era a mãe do pastor nosso na época, pastor Davi Ferraz de Almeida, a mãe dele que estava no culto, ela tinha vindo de São Paulo, eu não conhecia, nunca tinha visto, nunca tinha conversado com ela, e ela foi orando pelas pessoas que tinham vindo à frente. Aí quando ela chegou em mim, ela pôs a mão na cabeça e orou e disse, Deus está recebendo o teu Isaac, e Deus vai te abençoar daqui para frente. Amém. Ela deu o passo para colocar a mão na pessoa que estava ao meu lado, ela volta, põe a mão de volta, daí ela diz, Deus está recebendo aquilo que você acabou de entregar, mas Deus está te entregando de volta, mas Ele está dizendo, Ele é o dono, você é apenas o gerente. E aí eu aquilo foi uma luta para mim durante um tempo, e aí nessas horas a esposa deu uns puxão de orelha, né? Por quê? Peraí, se Deus não mandou, então eu na minha visão, com a mensagem, para mim, eu estava entregando, eu queria desistir, eu ia para a obra, ia fazer qualquer coisa, né? Mas não queria mais tocar marcenaria. Aí ela assim, o que Deus falou? Que Deus é o dono, você é apenas o gerente, então continua com a marcenaria. Dali para frente, na nossa vida, passaram muitas pessoas que foram tratadas e curadas do tempo que trabalharam conosco. Teve, se não me falha a memória, foram 6 ou 7 pastores que passaram trabalhando para nós, porque vieram doentes. Um veio do Paraguai, a igreja tinha enviado eles como missão para lá, e depois de um tempo eles abandonaram eles, e eles ficaram com uma mão na frente, outra mão atrás, e muitas vezes não sabiam como se virar, e eles acabaram voltando, conseguindo de uma maneira voltar para Curitiba, e ele acabou vindo trabalhar conosco, e foi um mover de Deus na vida deles. E aí a gente começou a entender que Deus quer usar aquilo que nós temos, não aquilo que nós almejamos ou que nós muitas vezes pensamos diferente. Muitas vezes a gente se perguntou para Deus, mas aonde o Senhor quer nos usar? E estamos aqui hoje por isso, porque a gente se dispõe e Deus usa. Mas a gente precisa se dispor para isso. Amém? Mateus 16, 18. Aqui uma frase, né, um versículo que fala a respeito de Pedro, né? E onde ele diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um dos grandes erros da igreja católica é achar que Pedro era o fundamento, né? E infelizmente não é isso. Na realidade, o que Jesus está falando ali, de que sobre esta pedra, na realidade a gente olha pelo texto assim,
Mas quando a gente estuda mais a fundo, pega o grego, o hebraico, como foi traduzido, na realidade, a questão da pedra seria quem? A pedra é na realidade, ali o certo seria sobre esta rocha. Que rocha? Que Jesus Cristo é o Senhor. Esta é a rocha. Pedro, na realidade, a palavra Pedro, ela traduzida, ela quer dizer pedrisco e não pedra. É só em pequena parte, né? Ele é esmiuçado. Então, muitas vezes nós entendemos errado, né? Porque a gente às vezes não conhece o contexto todo. Mas a autoridade foi dada ali para a igreja, não para Pedro único e exclusivamente, mas para a igreja como um todo. Essa autoridade foi dada. E aí muitas vezes a gente se pergunta, né? A questão de orações. Eu acho estranho quando a gente vê alguns cultos via internet, né? E aí no final do culto lá, o que junta de pessoas para que o pastor, o responsável, ore por elas. Se a autoridade foi dada para a igreja, qualquer membro pode orar um pelo outro. Mas muitas vezes nós achamos que só o pastor pode orar. Algumas coisas talvez sejam mais específicas. E na realidade precisa às vezes de mais conhecimento. Mas num contexto geral, qualquer um pode orar um pelo outro. Até na realidade, a gente olhar as cartas de Paulo, o que ele mais fala é exatamente isso, né? É para a gente fazer uns pelos outros. Carregai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, ajudai uns aos outros, estimulai uns aos outros. É o que nós temos que fazer, faz parte. Você como líder de célula, você tem autoridade sobre as tuas ovelhinhas ali. Você como líder de célula, grupo familiar ou pequeno grupo, você é um pastor. Porque você tem ovelhas para cuidar. Elas estão debaixo da tua autoridade. Então, se você tem essa autoridade, está aqui. Você tem essa autoridade. Então, você pode o quê? Muitas vezes repreender, muitas vezes orar, curar pessoas. Faça uso da autoridade. Comece a praticar. E você vai ver que Deus vai aprimorando as coisas que você vai usando. Basta você se dispor para fazer. Deus vai fazer. Que Deus está interessado no crescimento, na edificação da igreja. Ele não quer que ela cresça de qualquer maneira. Ou por um acaso você iria gostar de ser uma noiva com um vestido rasgado, com algumas pérolas, daí faltando umas e depois outras, né, costurado novamente? É assim, desse jeito que você quer o teu vestido de noiva? Ou você como noivo, você ia querer ver tua noiva como? Bem vestida, né? Elegante, linda, formosa. E na realidade é assim que Jesus quer vir buscar a sua noiva, e nós somos a noiva de Cristo. Mas como nós estamos crescendo? Por isso que a gente fala que a questão de denominação não é o que faz, porque Deus não veio aqui para buscar a igreja quadrangular, a assembleia, a nova aliança, da restauração. Não. Deus veio buscar o quê? Uma noiva. E todos nós fazemos parte disso. E nós temos que ajudar uns aos outros, mesmo que sejam de igrejas diferentes, denominações diferentes. Por quê? Porque nós todos fazemos parte de um mesmo corpo. O exemplo que nós temos numa mão 5 dedos e nenhum deles é igual ao outro. Mas todos eles são o quê? Preciosos. Ninguém quer perder nem mesmo um. E dizer, esse não vai me fazer falta. E faz. E assim nós temos que crescer. Com a questão que Deus restaurou tudo isso, uma das coisas que nós temos que entender é o seguinte: o diabo, ele luta contra nós. Por que ele luta contra nós? Porque ele, na realidade, ele deveria lutar contra Deus. Mas contra Deus ele não pode. E aí ele faz o quê? Ele luta contra nós. Assim como muitas vezes a gente vê o quê? Alguém que muitas vezes não pode ir contra nós, vai contra a nossa esposa, vai contra os nossos filhos, vai contra os nossos bens. O diabo faz a mesma coisa. Ele tenta nos derrubar ou roubar essas coisas. Né? João 10:10 diz, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer conosco. Roubar o quê? Muitas vezes os nossos sonhos, nossas expectativas, os nossos propósitos. Ele quer matar o quê? A nossa vontade, o nosso ânimo, nossa disposição. Por
isso hoje nós vivemos o quê? Numa igreja muito acomodada. As circunstâncias do nosso mundo é que nos favorecem, né? Como eu estava mencionando agora há pouco, né? Nós assistimos um culto pela internet. Sentamos no sofá e ficamos tranquilos. Aí o pastor pede lá, fique de pé. E você continua sentado, tranquilo, tomando seu suquinho e coisa. Se você está participando do culto, você faz o quê? O pastor diz, fique de pé, você fica. Ah, mas estou sozinho. Não importa. Você está ali para fazer o quê? Obedecer. Você está participando do culto. Senão você está só assistindo. E quando a gente assiste, aquilo vem, bate nas nossas orelhas e passa por cima e vai embora e você não leva nada daquilo. Por quê? Porque você não se entregou para participar realmente do culto. É onde muitas vezes o inimigo tem roubado o quê? A mensagem que tem sido pregada nas igrejas e muitas vezes nós não temos tomado o quê? Posse disso. Não tem feito efeito nas nossas vidas. Porque nós estamos o quê? Acomodados. Texto que a gente já citou de Oséias 4:6, né? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mateus 22:29, né? Ele diz o quê? Jesus dizendo, errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, como a gente não conhece as Escrituras e não conhece o poder que Deus deu a nós muitas vezes somos derrotados pelo inimigo. Porque nós achamos que ele tem poder, ele tem força. Se a gente ler o livro de Jó, a gente vai entender que ele tem um poder, tem uma autoridade? Tem, mas ela é limitada. É Deus que limita até onde ele pode ir. Para os meninos da Casa da Recuperação, eu falo que Deus usou o vício deles para trazer eles para a Casa da Recuperação, para eles aprenderem a respeito da Palavra de Deus. Foi a maneira com que muitas vezes tem famílias que estão sendo evangelizadas por causa de um ou outro que está chegando à Casa da Recuperação. Nos cultos que tem, né, quando é dia de visita, é enfatizado o trabalho de evangelismo. Porque muitos familiares vêm, mas as famílias são o quê? A grande maioria é destruída. A grande maioria não tem o quê? Uma base, um fundamento. É muito raro alguma família, e o interessante é que, eu lembro que quando nós começamos em Casa da Recuperação, a média de pessoas envolvidas no cristianismo girava em torno de mais ou menos de uns 12%. Que ocupavam Casa da Recuperação eram pessoas que tinham uma base cristã. Ou pai, ou mãe, ou avô, ou vó, ou a família em si. Se a gente for olhar nos dias de hoje, ultrapassa os 50%. Por quê? Porque a maioria das pessoas, muitas vezes, porque nasce dentro de um lar cristão, é o meu caso, por exemplo, que a gente o quê? Se acostuma e se convence que é cristão, mas não se converte. Porque o que converter? Converter é quando você está indo sentido São Paulo e você quer chegar em Porto Alegre. Quer dizer, é o caminho totalmente oposto. Não adianta você se convencer que você está indo no caminho errado e continua seguindo. Você tem que fazer o quê? Um retorno, uma meia volta e voltar no sentido contrário. Muitos de nós fazem o quê? Uma conversão de 360 e continua indo para São Paulo. A gente não deixa os hábitos. Por quê? Porque nasceu num lar cristão, a gente muitas vezes tem essa tendência de achar que a gente faz as coisas tudo certo. Mas a gente mente, a gente engana, a gente fala palavrão, a gente, né, faz fofoca. Estou citando só algumas coisinhas. Né? Mas é uma realidade nas nossas vidas. E na vida das igrejas. Que muitos dos que são o quê? Filhos de crentes, eles são crentes apenas de convencimento e não de conversão. Nós precisamos nos converter a todos. Hebreus 3:12. 12 e 13.
Hebreus 3, 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos. A palavra de Deus nos fala que o nosso coração é perverso por natureza. Paulo diz, né, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E é isso que está o quê? Em cada um de nós. Mas nós não podemos deixar que isso nos engane. Né? Acabei de falar que a gente muitas vezes é enganado, ou a gente não se converte, se convence. Mas a gente precisa ser estimulado uns pelos outros. O duro que muitas vezes alguém nos cutuca e nos faz um alerta com relação a alguma coisa que a gente está fazendo errado. E a gente, quando está com o coração, com a nossa incredulidade, porque a gente realmente não crê naquilo que Deus fez, a gente não crê no poder de Deus, não crê na obra que realmente Jesus fez na cruz. E aí nós muitas vezes não aceitamos quando alguém nos faz um alerta, nós ainda ficamos bravos com a pessoa. E dizemos que ela não nos ama, como um irmão em Cristo, como uma irmã em Cristo, que ela não nos ama. E muitas vezes é por causa do amor que ela tem em Cristo, é que ela está o quê? Te dando um alerta, te dando um cutucão, você precisa mudar isso na sua vida. E a gente muitas vezes está com aquela incredulidade dentro da nossa mente tão forte, que a gente vê que a gente está certo e os outros é que estão tudo errado. Né? Nós nunca sabemos tudo. O que nós estamos ministrando é alguma coisa daquilo que aprendemos. Né? Tem muito mais para a gente poder, né, ver e aprender. Nós somos aprendizes, assim como vocês, estamos no mesmo barco, tentando aprender cada vez mais. E é na constância, na questão do uso, na questão de repassar. Tem uma estatística que é feita que a gente aprende mais quando a gente ensina do que quando a gente está como aluno aprendendo. Esse é um dos motivos pelo qual eu vivo no meu ministério de casa de recuperação. Eu falo para eles que eu tenho que estudar muito, muito mais do que para trabalhar em muita igreja. Por quê? Porque eles conhecem muito o versículo de cor. E aí você fala alguma coisa, eles já citam um versículo. Mas está escrito assim. Mas está escrito assado. Mas não é assim que Satanás usa muitas vezes o texto? Não foi assim que ele atentou quem? Ao próprio Jesus? Usando o quê? A palavra, mas torcendo ela do jeito que ele queria. E muitas vezes nós fazemos o mesmo. Para esconder um pecado que nós amamos, que nós estimulamos, né? Um pecado que a gente não quer confessar e não quer deixar. Não, Deus, só mais um pouquinho, eu sei que você vai me perdoar depois. E aí nós continuamos fazendo as coisas erradas, praticando aquilo que é errado. Isso é quando nós temos o quê? Uma mente de incredulidade. Não cremos no poder de Deus que pode nos libertar disso e nos colocar acima disso. Tanto Satanás como o nosso coração querem nos convencer que atitudes e práticas erradas não são pecaminosas. Muitas vezes nós cremos nisso, que atitudes erradas, né? Quais são as consequências? Muitas vezes nós fazemos coisas e não pensamos o quê? Nas consequências dos nossos atos. Porque muitas vezes nós vivemos numa época do nosso mundo em que nós estamos muito egocêntricos, pensamos apenas em nós mesmos e esquecemos de olhar para os outros. E muitas vezes nós não fazemos a mínima ideia de quantas pessoas estão nos observando. Quantas pessoas estão olhando para nós e dizendo assim, um dia eu quero ser igual a eles. Então nós temos que prestar muito mais atenção para que isso a gente não seja o quê? Uma pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Primeira Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sede o quê? Sóbrios e vigilantes. Isso é uma das coisas que na realidade serve de alerta para vocês nesses próximos dias. Estejam sóbrios
e vigilantes, porque o inimigo vai tentar fazer vocês desistirem das aulas, vai fazer vocês querer desistir de vir, vai colocar tropeços no meio do caminho para que vocês não venham, vai colocar problemas de saúde, problema no trabalho, ele vai inventar coisas para que você realmente seja desestimulado. Porque tudo que nos faz crescer, tudo que nos faz andar mais perto de Deus, crer mais em sua palavra, o inimigo sempre tenta nos roubar, para nos desestimular, porque ele não quer ver. Por quê? Porque quando nós crescemos, sempre tem pessoas que vão estar ao nosso lado, que vão crescer junto conosco. Agora, quando nós caímos, pessoas que estão ao nosso lado, e muitas vezes nós nem fazemos ideia, caem junto conosco. Então, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos, para nos guardar. Mas muitas vezes eles não nos guardam. Por quê? A gente não dá ordens, né? Hebreus 1,14 diz que eles estão a nosso serviço. E muitas vezes nós não fazemos uso disso. Nós não colocamos anjos para guardar a nossa casa, nós não colocamos anjos para guardar os nossos carros, nós não colocamos anjos para guardar as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares, quando saem, quando vão para uma viagem, ou quando vão para algum lugar. São circunstâncias simples, mas eles estão aí a nosso serviço, nós devemos usá-los. E o anjo acampa ao nosso redor, e o inimigo ao nosso derredor. Mas ele procura o quê? Uma brecha, um meio de poder nos alcançar. Que a gente possa estar nesse ponto sóbrios, para que ele não alcance, para que ele não possa ter esse acesso às nossas vidas. Amém? Vamos ter uma pequena pausa para quem precisar usar um banheiro, tomar um chique café, um copo d'água, e aí nós retornamos às 10h30 com a outra aula. Amém? Seguindo aqui, lição 2, Efésios, capítulo 6, quero ler primeiro. Efésios 6, 11. A palavra de Deus diz assim: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele continua, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, né? Mas ele põe uma lista. Então nós temos, como diz o texto aí, revestir-se de toda a armadura. Nós vamos ter uma aula específica a respeito da armadura. Mas ele fala ali que a gente precisa se revestir dessa armadura para poder estar firme. Paulo se baseia nessa questão em cima do exército romano, na questão da vestimenta que o exército romano tinha, né, e usava, porque ele conhecia bem, porque na época era o Império Romano, e ele teve preso em muitas prisões, em várias, e normalmente, muitas vezes, em cidades que ele ia, ele era acompanhado de perto por alguns soldados, como um vigia, para saber o que ele estava fazendo ali. Então. Mas a questão é o quê? Nos revestir. Como que eu me revisto? Né? A pergunta fica, mas qual é o intuito de Paulo com isso? O revestimento vem como? Do nosso relacionamento com Deus. Por que a gente insiste na questão de termos Bíblia e aprendermos a manusear ela? Porque nós precisamos da palavra todos os dias em nossas vidas. Ela é o fundamento. Eu falo que nós temos um privilégio muito grande, que qualquer um de nós tem uma Bíblia à disposição. Se não tiver em mãos, né, tem um celular, no celular você baixa o aplicativo, você tem ali. Eu fico pensando, se nós vivêssemos, quantos de nós estaríamos de pé, quantos de nós estaríamos ainda na igreja, se nós vivêssemos no tempo de Abraão, que ganhava uma palavra e vivia 12, 15, 20 anos, baseado naquela uma palavra. Noé. Já pensou Noé? Deus deu uma ordem para Noé, especificou que ele tinha que construir uma arca. Uma coisa que você olhar para nós, talvez hoje, né, olhando nosso tempo aí, com tantas chuvas que teve, construir uma arca hoje seria uma boa, né? Mas para a época dele, que nunca havia chovido,
Ninguém sabia o que era isso, chuva. Por quê? Porque era só a coisa que vinha de baixo da terra, o orvalho. E nada mais. Era isso que fazia as plantas crescerem. Era isso que umedecia a terra. Nunca tinha chovido até aquele tempo. E aí ele faz uma construção aproximadamente de 100 anos. Com todos os detalhes. O texto não fala que Deus foi falando cada vez que ele ia fazer alguma coisa, como ele deveria fazer. Deus deu as especificações e falou, vai e faça. Já pensou como seria para nós? Nós muitas vezes não conseguimos passar uma semana direito sem fazer um monte de bobagem, né? Cometer pecado aqui e ali. Por o quê? Por não se apegar à palavra de Deus. A gente precisa entender que nós precisamos nos revestir, por quê? Porque nós estamos numa luta. O inimigo está aí, querendo sempre nos derrubar. Ele não pode com Deus, ele tenta eu e você. Às vezes a gente estranha de ver quantas pessoas estão à nossa volta. E você não faz ideia. Eu lembro que eu tinha meus 16, 17 anos e eu ajudava um rapaz que tinha começado um trabalho com adolescentes. Ele tinha chamado os adolescentes da igreja para jogar bola numa terça-feira à noite. A igreja tinha construído um ginásio e era pouco usado, praticamente uma festa ou outra que a igreja tinha, um casamento. Então, durante a semana, sempre estava parado. E ele falou, vou fazer um trabalho de evangelismo. E vou chamar a criançada, adolescentes. E aí, como a gente tinha uma amizade, ele falou assim, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Gostava de jogar bola, né? Então, tudo certo. Aí, a gente ia jogar bola e, nesse trabalho de jogar bola, a gente fazia, começava às 8 até às 10 da noite. Era o horário que a igreja liberou. Então, mais ou menos umas 10 para as 9, a gente dava uma paradinha, fazia um pequeno estudo bíblico, uma meditação, orava pela turminha toda e voltava a jogar bola. Depois, normalmente, desse estudo, da oração, as piazadas vinham e aí pegava ou ele ou eu, e aí colocavam perguntas, questionamento, ou alguma coisa que aconteceu durante a semana, o pai brigou, ele fez alguma coisa errada, e agora o que eu faço? E você ficava ali aconselhando enquanto isso. Passou um tempo e esse rapaz ele foi fazer a faculdade, ele tinha passado no vestibular, e ele deixou o trabalho para mim. E eu continuei mais um tempo. Até um dia o pastor veio, tinha mudado de liderança na igreja, e ele veio porque ele queria conhecer o trabalho, o que estava sendo feito ali. Porque o problema é que começou com mais ou menos uns 9, 10 adolescentes que eram da igreja, e como o tempo era bastante, a gente tinha pedido para eles convidar os coleguinhas da escola e coisa para vir jogar a bola ali. E então a média era entre 40 e 50 adolescentes que vinham jogar bola. E a gente muitas vezes não faz ideia. E teve muitos que vieram e a gente sentou e conversou. Passou alguns anos, um belo dia, chega para um rapaz, um parente nosso, primo, por causa de casamento, né, ela é prima da esposa, e nós tínhamos aumentado a marcenaria e ele precisava de um lugar para trabalhar. E a gente sempre repassava serviços, que eram montagem, desmontagem, algumas coisinhas que a gente muitas vezes não tinha tempo de fazer, a gente repassava para ele. E ele falou, o lugar que eu tinha eu não tenho mais, eu preciso de um lugar. E ele veio trabalhar conosco. Passou um tempo, ele trouxe o irmão dele para trabalhar conosco. O irmão dele é pastor da igreja do Nazareno. E aí quando ele chegou, ele olhou e ele falou assim, não acredito. Eu falei, o quê? Que finalmente vou trabalhar com você. Eu falei, por que tanto espanto? Ele assim, você não lembra de mim, né? Eu falei, não lembro. Eu conheço teu, né? Porque na realidade eles são 16 irmãos. Então eu conheço a maioria deles, alguns eu não conhecia. Né? E ele é um dos caçula, então... Aí ele falou assim, eu lembro de você num dia que a gente estava jogando bola na igreja, e vocês ministraram um estudo, aí depois do estudo eu estava todo fechado, quieto, e você chamou eu para o lado e veio conversar comigo. Ele assim, porque a turminha, meus irmãos mais velhos caçavam de mim e coisa, faziam chacota comigo, e eu estava muito brabo e não queria obedecer pai e mãe, e não sei o quê. E ele assim, você começou a falar comigo, e toda vez que eu vinha jogar, você perguntava, orava por mim e eu ia embora. Ele assim,
Você foi o motivo pelo qual Deus colocou no meu coração, segui o ministério e hoje sou pastor. Isso é para a honra e glória de Deus, não é nossa, né? Porque o trabalho quem fez é Deus, nós éramos meramente instrumentos. Mas quantas vezes tem pessoas que estão assim, à nossa volta, e a gente não está percebendo? E muitas vezes algumas ciladas estão aí à nossa porta, e a gente não está, o quê? Se revestindo da armadura, não se revestindo das coisas que Deus põe à nossa disposição, que Deus já falou que nós temos, poder, autoridade, e nós não nos revestimos disso. Nós simplesmente caminhamos como se fosse natural, né? Até esses dias um falou assim, o que está se falando muito hoje em dia, por exemplo, principalmente aqui no Brasil, né? Uma porcentagem quer fazer com que você seja de uma maneira diferente, quer impor uma ideologia de gênero e coisa. Muitos estão achando que é natural, faz parte da evolução, faz parte do desenvolvimento, e não é natural, não é normal. Mas a gente tem que aprender a se posicionar nessas questões. Não olhando de forma e querendo combater cara a cara. Tudo tem uma estratégia, e Deus quer dar essa estratégia, mas a gente tem que buscar essa estratégia de Deus, de como vencer isso, de como poder o quê? Enfrentar isso. Uma das melhores maneiras é fazer o quê? Educar os nossos filhos em casa, ensinando eles o caminho, ensinando o que é certo e o que é errado. Porque hoje a gente vê muito nas escolas que o quê? Que a educação é a escola que dá. E não é. A escola dá ensinamentos, a escola dá conhecimento. A educação tem que vir de casa. 2 Coríntios 2:11. Segunda Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então nós não podemos ficar pensando que ele não vai fazer nada contra nós. Muitos acham que, eu vou na igreja, então eu estou tranquilo, inimigo não me pega, não me toca. E não é verdade. Na realidade, nós somos os maiores alvos dele. Principalmente aqueles que são assíduos, aqueles que estão firmes, se envolvendo na obra, trabalhando, fazendo alguma coisa. Esses é o que ele mais procura atingir. Por quê? Porque se você for olhar uma floresta e estiver cheia de árvores pequenas, médias e grandes, quanto for maior a árvore, mais o inimigo vai tentar derrubar ela. Por quê? Porque se a árvore grande cair, ao cair ela vai levar um monte de arvorezinhas juntos com ela. Se for uma pequenininha à beira, né, do caminho, ela cai sozinha e a maioria das pessoas não notam. Mas se cair uma grande, ela derruba outras. Então nós temos que estar muito mais ligados de que o inimigo está à nossa volta, à nossa espreita, procurando sempre nos atingir de uma maneira ou de outra, fazendo-nos cair. Como eu falei antes, já uma das coisas que nós temos que buscar é unidade, né? Jesus, quando enviava, ele enviava sempre de 2 em 2. Se você tem algum trabalho, um ministério, né? Por exemplo, uma mulher tem um ministério, mas o marido, vamos supor, não é da igreja. Não importa se ele não é da igreja. Peça que ele te abençoe. Talvez você vai dizer, mas como assim? Ele não é da igreja e como que ele vai abençoar? A bênção de Deus vem sobre a vida dele, depois sobre a sua esposa e depois sobre os filhos de vocês. Mesmo que ele não esteja na igreja, ele é autoridade sobre sua vida. Porque Jesus falou que o marido é o cabeça da mulher. Está lá em Efésios 5. Né? Então, muitas vezes nós não valorizamos isso. E nós precisamos. Nós precisamos no cuidado, né? Vai sair para o trabalho, um sai mais cedo, outro sai um pouquinho mais tarde. Marido, abençoe sua esposa. Esposa, abençoe seu marido para que ele possa ir no seu trabalho.
Faz parte. Abençoar os filhos para que eles possam ir para a faculdade, para a escola, seja ou ficar em casa, ou vão para a escolinha, ou vão para a casa da vovó para ser cuidados enquanto estamos trabalhando. Não importa para onde vão, mas nós temos que fazer isso. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Quando nós abençoamos, o que acontece? Isso quer dizer o quê? Nós estamos declarando a presença de Deus na vida dessa pessoa. O interesse de Deus é fazer o quê? Que nós todos possamos progredir, crescer, desenvolver em todas as áreas. Deus não quer que a gente continue permanecendo, seja pobre, seja sempre um assalariado, né? Não importa o trabalho que você tenha. Mas Deus quer que você se desenvolva e cresça. Deus não quer que você cresça de maneira desordenada. Deus quer que você cresça de uma maneira equilibrada em todas as áreas da sua vida. Deus não vai fazer você crescer muito espiritualmente e nada no restante das coisas. Se você vai crescer espiritualmente, você vai crescer em relacionamento com pessoas, você vai crescer dentro da sua área de trabalho, você vai crescer perante a vizinhança, perante os amigos. Você vai ser mais reconhecido, as pessoas vão ver diferenças em você. Mas em todas as áreas tem que acontecer. Não pode ser só numa isolada. Se você busca alcançar apenas a questão de trabalho, você está errado. A palavra diz o quê? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas ele vai acrescentar. Quando você busca servir a Deus, esse era o meu entendimento, né? Eu queria a minha marcenaria grande, fome, até que Deus veio e disse, não, eu é que tenho que tomar conta. Até aquela época nós vivíamos sempre de lugar alugado em alugado. Ali Deus abriu portas, concedeu um terreno, uma casa. Para vocês terem ideia, eu desmanchei uma casa de 70 metros quadrados, compramos ela para tirar do lugar, desmanchamos uma casa de 70 metros e construímos uma casa de 100 metros quadrados. Quando Deus põe a mão, as coisas multiplicam, você não faz ideia. É assim que Deus age. Na época, nós tínhamos uma Kombi que chovia mais dentro do que fora. Não tinha documentos. E nós estávamos fazendo a obra de Deus, e nós colocávamos para Deus, Deus, nós não queremos continuar assim, mas nós não temos outros meios, então nós vamos continuar usando o que o Senhor nos dá. Nós morávamos no Xaxim, os nossos cultos eram lá na Dr. Muricy, vizinho da Praça Zacarias, no centro de Curitiba. E nós nunca ia com a Kombi vazia, não era uma Kombi fechada, sempre cheia de gente. Nós passamos por 2 blitz. Uma das blitz, nós voltando na época era via rápida do portão, né? Voltando, sentido, porque nós ia deixar um pessoal no Pinheirinho, voltando por ali, uma blitz, e aí o guardinha, encosta. E nós, né, quando vimos uma blitz, ora, gente, porque é a única coisa que nós temos para locomover. Né? E Deus sabe que nós estamos aqui não é porque nós queremos, mas é o que Deus nos deu condição. Quando chegou na nossa vez, o cara falou assim, passa, o próximo encosta. Não sei se foi misericórdia de Deus, né? Graça dele, porque não, pelas orações, atendeu, né? Na outra vez, o cara mandou encostar. E aí, quando a gente encosta, com a janela aberta, eu sou meio encalorado, então sempre a esposa que briga, né? Que sempre está tudo na janela aberta. E aí eu olho para fora, está parado lá o tenente responsável. Ele olha assim, Lemão, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou voltando do culto. Como é que está a Kombi? Cheia. Ele olha para o soldado e diz assim, libera, deixa eu ir para casa. Era colega de tempo de adolescência que a gente jogava bola junto, né? Irmão na fé, o nome dele era Davi. Então, Deus faz, mas a gente tem que se propor a fazer. Hoje, a gente, graças a Deus, tem o quê? Um bom carro, né? Tem a casa, tem um barracão grande, a gente está alugado hoje, né? A gente tem um apartamento em cima. Mas é o quê? Deus vai dando condições e a gente vai crescendo junto. Nada acontece do dia para a noite, a coisa vai evoluindo aos poucos.
Por quê? Porque Deus quer que a gente esteja sempre atento nas coisas. O inimigo vai tentar nos derrubar. Se ele der grandes coisas para você, você não vai ter estrutura para suportar as batalhas, as lutas que vêm. Porque quanto mais a gente cresce, mais lutas a gente vai ter. Por quê? Porque é assim que acontece. Infelizmente é assim. Porque se a gente fosse grande e não tivesse luta, o que aconteceria? A gente se encheria de orgulho e diria, eu posso, eu sou. Não, não sou eu, é Deus que faz. Se a gente tem o que tem, é graça de Deus, é favor de Deus em nossas vidas. E nós temos que ser agradecidos por isso. Mas temos que estar sempre vigilantes para que o inimigo não nos pegue de qualquer maneira. Mas entender que nós estamos numa batalha constante, todos os dias. Tem uns dias que parece que está mais a menos, agradeça a Deus, hoje está mais tranquilo, dá para tomar um fôlego, né? Mas no restante do tempo nós estamos sempre em batalha. O inimigo está sempre tentando nos derrubar. Precisamos reconhecer que estamos em guerra, né? Isso não tem como evitar. 1 Timóteo 4:7. Timóteo 4:7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhinhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Como é que você vive quando as pessoas se reúnem e de repente estão lá contando piadinha, uma piadinha suja, né? Você ri junto com eles? Quando vem contar historinhas, né? Quantas pessoas estão aí presas a simbolismos, a uma ferradura atrás da porta, um pezinho de coelho, simpatias. Tem algumas práticas que parecem, né, que vêm acompanhando algumas pessoas, famílias. E nós precisamos tomar atento a isso. Porque se a palavra de Deus não ensina desta maneira, então não é desta maneira que deve ser. Porque nós não temos que estar se acomodando com o mundo. Nós temos que lembrar da historinha, né? Daquele rapazinho que queria fazer um negócio e ele chegou e pediu para a mãe falou assim, não, você não vai. Ele, mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Você é alguém que foi escolhido, alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é alguém que ele olhou e chamou pelo nome e disse, você é meu, você é minha. Então nós temos que valorizar isso. Desde que a gente começou o trabalho com dependentes químicos, até aquele tempo a gente tomava, né, uma cervejinha de vez em quando e coisa assim. A partir dali a gente parou de tomar. Nas reuniões de família no começo, eles começavam a olhar e dizer, mas não, é só uma cervejinha, só uma caipirinha. Isso são tudo crente, hein? E aí eu falava, não. Como que eu vou beber e ensinar para os outros que não pode? Que faz mal para eles. Eu gostei do dia que fizeram a entrevista com o pastor Cláudio Duarte e perguntaram, o crente pode beber? E aí ele olhou e ele disse assim, deixa eu inverter a pergunta. Ele assim, se você vai viajar, quantas doses de uísque você quer que o piloto beba antes de viajar com você? Se tua filhinha está doente e você levou no médico lá e ele precisa fazer uma operação de emergência,
Quantas doses ou quantas garrafinhas de cerveja, latinhas de cerveja ele pode ter tomado antes de pôr o bisturi na mão? E assim ele foi colocando algumas coisas. Interessante que para isso nós somos totalmente contrário. Mas em algumas coisas nós queremos liberar. E aí, os nossos parentes, durante um tempo, eles ainda insistiam. Aí passou um tempo, às vezes eles pegavam o copo de caipirinha, eles estavam passando, para você não adianta. E seguia. O exemplo que a gente precisa dar. Por quê? Porque a gente não precisa da bebida para ser alegre, a nossa alegria vem do Senhor. Né? Nós temos que nos alegrar nele. Agora, se nós não queremos que os outros façam, por que nós fazemos? Então temos que estar atentos. Exercitando-nos pessoalmente, exercita-te pessoalmente na piedade. O cuidado com outras pessoas. Muitos têm tempo para muitas coisas, mas se algum pedindo de bater a sua porta, como faz? Tem um rapaz hoje que está lá na casa da recuperação, desde o tempo que eu estou lá, acho que essa é a 6ª ou a 7ª vez que ele foi para lá. E o nome dele é Ademir, a gente conhece ele como Dedão. E ele vive na região vivia ali na região de Xaxim. Na realidade, os familiares deles moram perto do terminal do Boqueirão. E é um rapaz já com quase 40 anos. E o problema dele é o álcool. É um excelente pedreiro, de mão cheia. Mas qual é o problema? Ele tem alguns problemas que durante muito tempo ele foi escondendo. Eu dava atenção para ele, muitas vezes ele pedia dinheiro, a gente dava comida, mas não dava dinheiro porque a gente sabe que vai beber, então a gente procurava dar comida. E a primeira vez que ele me encontrou lá no rancho, a chácara lá onde a gente ministra é Rancho dos Profetas. E aí ele falou assim, você é aqui, irmão? Eu falei, sim. E aí, depois do estudo, ele olhou dele assim, você conhece a Bíblia, né? Eu falei, um pouco. Ele assim, um pouco? Nossa, você cita versículo aqui, faz os caras procurar aqui, ali, lá. Eu falei, pois é, mas é um pouco. Eu falei, eu tenho inveja de muitos pastores, aí, por exemplo, Luciano Subirá, outros que conhecem a palavra, Luiz Hermínio, outros que conhecem a palavra assim com uma facilidade e vão citando textos, pastor Norberto, que foi, alguns aqui conhecem, então eles têm muito mais facilidade, muito mais conhecimento que eu sou pequeno perto deles, mas alguma coisa eu conheço. Aí ele falou assim, mas ele assim, um versículo que você falou hoje mexeu comigo. Eu falei, então tá bom, então pensa nele durante a semana que vem a gente conversa. Daí ele, tá bom. Aí passou uma semana, pouquinho mais, e ele acabou indo embora. Agora, é a primeira vez que ele está lá, já são 7 meses. Porque o tempo da casa são 9 meses. O tempo de uma gestação, para gestar uma nova vida na vida deles. É a primeira vez que ele chegou, está em 7 meses. E nesse tempo, a gente vem acompanhando ele, conversando com ele, volta e meia, e ele vem falando. Ele assim, lembra quando você falou, a primeira vez que a gente se encontrou lá no portão da tua marcenaria, ele assim, você falou para mim que Jesus me ama? Eu falei, lembro. Ele falou assim, hoje eu sei que ele me ama. Quanto tempo leva? Mas a gente tem que continuar. Por quê? Porque essa é a obra que Deus quer que a gente faça. Não desista na primeira. Leva tempo? Leva. Pessoal que tem algum vício, principalmente nessas áreas, hoje um dos vícios que é mais escondido, que a grande maioria, muitos têm, é a pornografia. Tem derrubado muita gente. Tem derrubado muitos pastores, líderes de igreja. Porque fazem, que acham que ninguém vê, mas as reações começam. E quando a gente começa a ver essas coisas, é uma porta que a gente abre, que o inimigo usa nas nossas vidas. Então temos que estar atentos. E temos que praticar o bem com aqueles que a gente pode, aqueles que Deus coloca na nossa mão.
passam por nós. Primeira Coríntios 12, 10. Aqui fala a respeito dos dons, né? E há outro operações de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Os dons são necessários nas nossas vidas. Os dons que você mais vai usar na área de cura, libertação, são, na realidade, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. O principal é discernimento de espírito. É uma coisa que está faltando hoje muito dentro das igrejas. Porque outro dia nós estávamos conversando, o pastor Gilson falou, e é uma coisa que eu também já vi, de pastores abençoar quem caiu endemoniado e de repreender alguém que está falando pelo Espírito Santo. Nós temos que cuidar muito. Tem alguns pastores, quando são confrontados por uma palavra profética, uma direção que Deus está dando, e eles muitas vezes não aceitam e repreendem, e estão repreendendo o próprio Espírito Santo. Mas muitas vezes não tem discernimento de entender que uma pessoa que quando eles oram e cai, porque caiu para trás, que nem o restante da igreja estava caindo, então ele caiu na unção. Nós fizemos um seminário, participamos de um seminário onde nós éramos alunos em 2001. Quando nós retornamos, nós começamos a participar, estávamos numa igreja, e eles começaram a fazer encontro com Deus. E num dos primeiros encontros que teve, um rapaz caiu, e o pastor lá, o pastor auxiliar, estava indo, e ele falou assim, caiu na unção do Espírito. Eu falei, pastor, ele está endemoniado. Ele, não, mas veja aí, ele caiu junto com os outros. Eu falei, mas ele está endemoniado. Dali a pouco o rapaz solta aquela gargalhada. A gente não tem muitas vezes o que? O discernimento. A gente tem que buscar, tem que correr atrás. Lembro de um retiro que se fazia nessa área de cura e libertação, e foi feita uma ministração, e depois da ministração começou-se a orar, e aí uma menina manifestou, uma jovem, uns 16 anos mais ou menos, e aí uma obreira foi orar com ela e orou, e o inimigo simplesmente deu aquela olhada de lado, fechou os olhos e fez de conta que estava bem e passou. E aí a moça foi seguir, e aí eu tinha visto, eu chamei a responsável e falei, o inimigo ali só se escondeu de volta. Ele continua lá. Ela assim, tem certeza? Eu falei, tenho. Para ela era uma novidade, na realidade o interesse dele, dessa liderança, era que nós viéssemos participar do grupo de integração da igreja, que realmente realizava esses retiros, né? E aí ela foi, impôs a mão na menina, e aí o inimigo se manifestou de novo, e aí eles acabaram levando para uma salinha, os pais estavam do lado e nós do lado deles, e eles ficaram tudo assustados, aí nós tratamos com eles, acalmamos eles para eles esperar o tempo, eles cuidar da moça ali primeiro, e depois eles viriam conversar com eles. Mas esse discernimento que a gente tem que ter, isso eu não sou fã disso. Eu não tenho a visão aberta para as coisas que são feitas, né? Por exemplo, algumas pessoas, principalmente quando estão no mundo, elas têm uma visão aberta com relação àquilo que o inimigo se manifesta, como ele se manifesta. E isso causa neles o quê? Temor, medo. E aí a gente tem que orar fechando essa visão espiritual deles com relação ao reino das trevas e abrindo a visão deles com relação ao reino da luz, para que eles vejam as obras que Deus está fazendo. Muitas vezes nós estamos na igreja e não percebemos que tem pessoas que estão participando do culto, mas elas não conseguem ver as belezas de Deus. Mas elas têm facilidade de ver o que o inimigo está aprontando por aí, fazendo. Eles veem vultos,
Ver o inimigo andando, caminhando, fazendo barulho nas casas, ouvindo essas coisas. Tem. Mas nós precisamos tomar posição. Mas tudo com ordem e decência, tudo tem que ter o seu momento certo. E é aí que muitas vezes nós erramos. Quando nós não temos o discernimento, muitas vezes nós colocamos os pés na frente e repreendemos e expulsamos o demônio e não tratamos da pessoa para saber a causa desses problemas. É onde a Bíblia fala que os demônios saíram, mas foram passear pelos terrenos áridos e não encontrando lugar, voltam. E encontrando a casa vazia, volta, mas não volta sozinho, volta com mais 7. E o estado fica o quê? Pior do que era antes. Então, não é só o expulsar o demônio. Se você não tratar a vida da pessoa, não tratar as causas pela qual ela ficou endemoniada. Então, a gente tem que estar nesse interesse. E nisso a gente precisa do quê? Dos dons. Então, tem que buscar. E Paulo escreve, nós temos que buscar os melhores dons. É uma área que você tem interesse, é uma área que você quer trabalhar, é uma área que Deus tem envolvido você. Peça a Ele. O discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Por quê? Porque você vai sentar com essa pessoa, você vai começar a falar com ela, e ela vai contar uma história, e você vai falar o quê? A verdade. Por quê? Porque Deus vai te dar uma palavra de conhecimento daquela situação, o que aconteceu real naquela situação. Como a gente trata muitas vezes de casais, a gente fala que a verdade ela tem 3 lados, né? O meu, o seu e a verdade realmente, né? Porque nossa tendência é sempre puxar as coisinhas para o nosso lado, a nosso favor. Minha esposa vai puxar para o ladinho dela. Mas tem uma verdade entre esses dois. E essa que normalmente não aparece. Por isso que normalmente quando você tem dificuldade num relacionamento de casais, você procura uma ajuda de um conselheiro. Por quê? Porque ele vai olhar de fora. É como alguém que está olhando 2 camaradas jogando xadrez. Que cada um está focado naquilo que ele está vendo do seu tabuleiro, do seu lado. Agora, quem está olhando de lado, vê o jogo por completo e vê o que cada um pode fazer. E nós precisamos disso. Porque se a gente não tiver isso, ou quem é pastor, um líder de igreja, se ele não tiver alguém que ajude ele num aconselhamento, que seja alguém de fora da igreja, principalmente igrejas pequenas que não tem o quê? Não tem uma convenção, não tem uma assembleia, né, geral, alguma coisa. Porque você não pode andar sozinho. Quem é pastor de uma igreja que é única, por exemplo, ele precisa ter o quê? Alguns pastores, outros líderes que têm o quê? Um conhecimento, ele tem que ter um relacionamento com eles para muitas vezes o quê? Dar um puxãozinho de orelha, às vezes dar um estímulo, às vezes dar um ânimo. Precisamos disso, não tem como. Sozinho ninguém fica de pé. E estar à frente no ministério, quer dizer, Deus te coloca responsável por todas as ovelhas que estão debaixo do teu ministério. Deus vai cobrar de você todas elas. E aí? É uma responsabilidade muito grande. E aí eu pergunto para as ovelhinhas, o quanto vocês têm orado pelo pastor de vocês? É fácil chegar e pedir para o pastor orar por você, mas e você orando pelo pastor? Quantas vezes você está orando por ele? Isso é ter o quê? Piedade. Piedade do teu pastor que precisa da tua oração. Então busquem os dons. Não fiquem acomodados com aquilo que você tem. Ou como Paulo disse a Timóteo, não reaviva o dom que há em ti, que foi posto como? Com imposição de mãos. Precisamos disso. O Espírito tem que ter liberdade de agir na igreja. E quando ele age com certeza, na medida certa, no momento certo. Não é na nossa vontade da carne. Lembro nós fizemos um curso e passado um tempo, um casalzinho que também fez o curso conosco sobre cura e libertação, e eles foram na casa de uns amigos, e aí eles começaram a reparar nos quadros, nos enfeites que tinha na casa, e começaram, não, tem um demônio ali, tem um demônio lá, tem um demônio ali. Pode ter? Pode. Mas espera aí, Deus mandou,
Eles pediram para vocês ir na casa e ver se essas coisas tinha? Ou você foi fazer uma visita e daí começou a colocar todas as coisas? A pessoa muitas vezes não está preparada para aquilo. Ela muitas vezes não tem estrutura física, emocional, psicológica para suportar aquele momento. Nós precisamos reconhecer que estamos em guerra, mas em que tamanho de guerra eu estou? Qual é o tamanho da minha batalha? Ela só chega nos meus artelhos, nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, nos ombros, passa por cima do meu tamanho, né? Assim o Espírito Santo nos leva a águas profundas. Mas o inimigo age da mesma maneira conosco, ou com as pessoas que estão à nossa volta. E a gente precisa reconhecer que tamanho que está o quê? Qual é o tamanho da fé? Porque Jesus, quando libertou as pessoas, ele dizia o quê? A tua fé te salvou. Não era a fé de Jesus. A pessoa precisa crer, precisa acreditar nisso que você está fazendo. Senão não vai ter resultado nenhum. Primeira Coríntios 8:4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Eu era um adolescente indo para a escola. Uma senhora tinha feito um trabalho na frente de uma casa e deixado uma garrafa de cerveja. Uma comida e a garrafa de cerveja. E estava junto comigo um outro amigo, nós éramos colega de sala. Nós fomos lá, derramamos uma cerveja e pegamos a garrafa. E seguimos o caminho. E fomos seguindo a mulher, porque ela estava cheia de coisas. E passou mais 2 esquinas, ela fez a mesma coisa e fez de novo. E nós esperávamos ela fazer e andar um trecho, aí nós derramava a cerveja fora e pegava a garrafa, porque nós ia trocar a garrafa na escola por um lanchinho na hora do recreio. A inocência, né? Por quê? Porque a gente não conhecia, não sabia o que era. Naquela época, fazia a menor ideia, nunca tinha ouvido falar em trabalho de macumba, essas coisas assim. Tem poder? Tem. Tem autoridade? Tem. Ele tem uma legalidade? Tem. Mas se você não está preparado para enfrentar isso, o que acontece? Você está sujeito para que aquilo que foi feito contra a vida daquela pessoa venha para você. Aí, depois de uns anos, né, você aprende essas coisas, você passa por uma libertação, né, um processo todo, e não uma vez, você passa várias vezes. Não é porque você passou uma vez por um processo de libertação ou por um encontro face a face com Deus que a tua vida está resolvida para sempre. Como eu falei, muitas vezes a gente não tem o quê? Estrutura física, emocional, ou sentimental, ou espiritual, para suportar tudo que Deus vai fazer. E Deus vai fazendo conforme a gente vai dando o quê? Vai tendo crescimento, conforme a gente vai aprendendo. E conforme a gente vai reconhecendo os nossos erros, nossos pecados. E aí é que Ele vai fazendo a obra, curando e libertando. Então, muitas vezes, nós passamos por vários processos de libertação. E aí nós entendemos, aprendemos algumas coisas, aí no caminho nosso de casa para o trabalho, por exemplo, numa esquina normalmente tinha trabalho feito. Aí nós, né, ungimos a mão em casa, íamos lá, fomos na esquina, oramos, repreendemos e declaramos que ali é o caminho dos filhos de Deus, que não tinha mais legalidade, autoridade para que aquele trabalho fosse feito, e a partir dali o trabalho não fazia mais. E era normal fazer o quê? Cada semana, cada 15 dias. Mas não mais do que isso, tinha um trabalho na esquina. A partir daquele dia, não tinha mais. Por quê? Porque nós aprendemos que tem uma autoridade, que onde o caminho que você faz, o teu caminho de todo dia, se você vê um trabalho desse feito, você repreende para que você possa caminhar tranquilo e o inimigo não tem direito de tocar a sua vida.
Mas você tem que declarar isso. Não é chegar lá e fazer e dizer, chutar o negócio. Não. É fazendo, falando. Porque você precisa saber, reconhecer isso por você, e o inimigo precisa escutar isso também. Porque eles não são surdos, você não precisa falar em voz alta. Você pode falar até sussurrando, que ele vai embora. Porque é pela autoridade. Você não precisa gritar para o inimigo te escutar. Ele ouve muito bem. Muito bem. E as questões quando a comida, se você sabe que a comida foi consagrada a ídolos, né? Você não come. Mas, se você não sabe que foi consagrada, você chega. Por isso que você tem que ter o hábito, cada vez que você vai sentar para comer, não importa onde seja, ore e agradeça pelo teu alimento. Por quê? Porque com o momento que você está abençoando, se ele foi feito, foi consagrado a algum ídolo, é quebrado naquela hora. Por quê? Porque você não sabe que foi feito. Se você sabe que foi feito em prol, santificado por um ídolo, você não come. São detalhes. Faz diferença? Faz. Muitas vezes nós estamos sendo contaminados porque muitas vezes comemos coisas sem agradecer, sem orar antes. Aí muitas vezes a gente fica, né, assim, com vergonha de orar em público. Nós, né, pelo trabalho, muitas vezes nós almoçamos em restaurantes e em qualquer lugar, né, porque a gente faz móveis pela cidade inteira, às vezes outros estados, outras cidades. Os que trabalhavam comigo, saíam numa montagem comigo, não importa onde fosse, todo mundo já sabia. Vamos comer no restaurante, se serviram primeiro, vai sentar na mesa, vai esperar o chefe chegar, a hora que ele sentar, ele vai orar, vai agradecer e depois nós vamos comer. E quantas vezes aconteceu de a gente chegar e começar a orar, era um burburinho só, você começa a orar, fica um silêncio. E quantas vezes você escuta um monte de amém depois, e aí você escuta um cutucando o outro, viu? Nós devia ter agradecido também, né? Infelizmente é assim. Mateus 17, de 1 a 23. Aqui fala do relato, né, da transfiguração. E uma das coisas que chama a atenção, as coisas que viram e que quando Jesus sempre tinha alguns que ele levava à parte. Ele tinha 12 discípulos, mas eram 3 os que normalmente acompanhavam ele nas coisas mais importantes. Pedro, Tiago e João. E eles acabaram vendo as coisas, mas quando eles estavam descendo, Jesus ainda adverte eles que eles não devem contar isso aos outros. Mas quando eles descem, eles encontram, no versículo 14 em diante, diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé.
Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada será impossível, nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. A questão da oração e do jejum. Até por isso eu queria aproveitar uma brechinha aí. Quando vocês, durante a semana, vocês podem até fazer o jejum. Não faça o jejum de sábado para o domingo, né? Para você vir aqui, de preferência, venha já com café tomado, né? Por quê? Porque nós fazemos jejum antes da batalha. Isso aqui é uma batalha. Vocês estarem aqui fazendo um aprendizado faz parte de uma batalha. Você tem uma batalha espiritual nesse momento. Então, não pode ser em jejum, porque quando a gente está em jejum, a gente muitas vezes está fraco. O jejum se faz antes. E para que serve o jejum? Na realidade, serve para quebrantar as nossas vidas, consertar as nossas vidas, onde nós, né, reconhecemos que nós somos pequenos, somos fracos e nada podemos, mas que em Cristo nós somos mais do que vencedores. É nele que nós temos poder, é nele que nós temos autoridade, é nele que nós podemos fazer a obra dele. Quando nós oramos especificamente pelas situações, uma das coisas que nós temos que fazer é não levar o quê? A nossa lista de mercado nas nossas orações. Né? Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não. Não é esse tipo de oração que você vai fazer quando você vai estar se preparando para uma batalha. Quando você está se preparando para uma batalha, você vai orar para quê? Aquilo que ainda precisa ser tratado em você. Aquilo que você ainda precisa confessar, que o Espírito Santo traga à tua memória pecados que você cometeu e que ainda não confessou. Porque a gente precisa estar limpo, santo, né? A buscar a nossa santidade, a gente precisa estar em ordem com Deus. Porque se a gente não tiver, acontece como os filhos de Sevas, né? Está lá em Atos 19, eles vão e depois de um acontecimento, eles vão e repreendem. Eles estão lá como quem são os que tratam nessa área de expulsar demônios. E eles vão lá e vêem um endemoniado e eles falam, esconjuro-te em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio olha para eles e diz o quê? Sei muito bem quem é Jesus e conheço Paulo, mas vós, quem sois? Se você não tem uma experiência concreta com Deus, não tem como você entrar nessa área de batalha. Você precisa ter uma experiência, e essa experiência não pode ser, tive uma experiência na minha adolescência. Não. Você tem que ter uma experiência diária com Deus. Diariamente você tem que estar orando, diariamente você tem que estar lendo a palavra para que Ele corrija a sua vida, para que Ele ponha em ordem a sua vida. É fácil? Não é. Mas Deus te capacita para isso, para que você possa andar com autoridade e fazer diferença. Então, a questão é crer naquilo que você está fazendo, não é por você. O poder vem de Deus, então você tem que crer que Ele vai fazer, que Ele vai curar, vai libertar. Os discípulos passaram a noite inteira orando lá pelo endemoniado e não adiantou. Jesus deu uma palavra e resolveu o problema. Mas é a nossa fé. Nós temos que crer naquilo que nós estamos fazendo. Não por achar bonito, não porque achar que aquilo vai te dar fama, vai te dar status. Se for por isso, está no lugar errado. E nós estamos aqui é para glorificar o nome de Deus. Ele é que faz. Não somos nós, é Ele que faz. Ponto 2. Posições defensivas. Somos salvos. Conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Né? Um dos principais é Mateus 22, 29. Né? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos conhecer, precisamos correr atrás disso. Guardar o nosso coração, está em Provérbios 4, 23. Por quê? Porque do coração do homem, né, vem o quê? Os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos. E nós temos que guardar o coração para que ele esteja o quê? Alinhado com a vontade de Deus. Não seja da nossa vontade, mas da vontade dele. Reconhecer as vitórias de Cristo. Cristo é que venceu, não somos nós. Ele é que vence
e venceu as batalhas. Ele venceu na cruz, foi consumado. Nós temos que ter essa certeza em nós, de que realmente aconteceu e é verdade. E isso faz parte das nossas vidas. Nós precisamos nos aprimorar nele, se agarrar nele nessa questão, de que tudo que ele fez, foi tudo que precisava ser feito por mim e por você, ele já fez. Nós é que precisamos aprender a tomar posse dessas promessas em nossas vidas, no nosso dia a dia. Conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos aprendendo e reconhecendo isso em nossas vidas. Resistir, esse é o aspecto ativo. O inimigo sempre vai vir com coisinhas. É o que eu falo para os meninos lá. O desejo de beber ou o desejo de usar droga não vai passar nunca. Ele vai perdendo o quê? O seu efeito, a sua força. É a velha história dos dois cães que você tem, um branco e um preto. Um você alimenta e outro não. Daí põe os dois para brigar. Quem ganha? Aquele que você alimentou. Então você precisa alimentar quem? A tua alma e principalmente o teu espírito. Como que se alimenta o espírito? Louvor, adoração, leitura da palavra, questão de jejum. São essas maneiras que a gente vai nos fortalecendo, crescendo. Saber que Deus não lutará por nós, mas lutará conosco. Muitas vezes achamos que Deus vai fazer tudo. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Só que muitas vezes nós estamos sentados esperando Deus fazer tudo. Se fosse para Ele fazer tudo, Ele não precisava ter criado eu e você. Ele nos criou para que nós sejamos parte da obra dEle. Que nós devemos fazer parte. Somos participantes do reino. Nós não somos visitantes, não somos assistentes, né, só assistindo ao negócio. Não, nós temos que ser participantes, se envolvendo nas coisas. Como eu falei aqui, né, outras armas espirituais. Oração, louvor, o nome de Jesus. Se vocês quiserem anotar aí alguns textos a respeito do nome de Jesus, que ele tem poder. Atos 10, 43. Romanos 10, 9 e 13. Atos 10, 43. Romanos 10, 9 e 13. O sangue de Jesus. 1 João 1, 7, Apocalipse 1, 5, Apocalipse 12, 11. Só alguns textos para vocês acompanharem um pouco mais. Nós não queremos exceder demais o tempo, né? E eu queria dar uma oportunidade, se alguém tem alguma pergunta, o restante a gente continua na próxima aula. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida?